O que se destacava nessa... Pelo amor de Deus, tem que conseguir, ué. Vai conseguir. Vamos lá. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Hoje é dia de contar algumas histórias assustadoras que vocês mandaram aqui pra Terra do Medo. Fofa, fala oi pras pessoas. Oi, gente. Eu sou a Mirabel. A minha irmã Lila está deitada ali, ó, desmaiada. Você tá vendo a cara que ela tá fazendo? Oi, Poia. Oi, Poia. Ela foi ver se o Vitor tá bem, porque o Vitor começou a falar com uma voz esquisita. Oi, gente. Olha quem disse oi, gente, não foi a Mirabel? Pois é, gente, eu tô saidinho hoje. Tô falando oi de uma vez. E hoje é vídeo de quê? Histórias dos inscritos. Mais conhecida como História de Vocês. Mais conhecido como Histórias de Vocês. Vamos então para as histórias de hoje, mas antes deixa aquele like bacana aqui embaixo e confere se você tá inscrito nesse canal. A primeira história é da Letícia e ela escreveu o seguinte pra gente. Oi, Cibele e Vitor. Meu nome é Letícia, moro em Sergipe e hoje eu vou te contar umas histórias um tanto misteriosas. Prometeu, hein? Prometeu, tem que cumprir. O título é A Inquilina Indesejada e Bisbilhoteira. Vem um ar de fofoca aqui, uma coisa meio, sabe? Senti uma vibes vassoura atrás da porta. Ai, eu já tô com medo. Quem que é essa inquilina? Porque ela é indesejada. E bisbilhoteira. Outra é bisbilhoteira. E digo mais. Vamos ver. Bom, essa história acontece na casa dos meus avós, que fica aqui mesmo no interior de Sergipe. Eu sempre ouvi vários relatos de aparições, coisas sobrenaturais na casa dos meus avós. E a primeira que eu me lembro se passou antes de 2010. Certo dia, eu e minha mãe, a gente foi pra casa da vovó e eu não lembro direito se a gente tinha passado o dia lá e aí a gente acabou dormindo, ou se a gente foi só à noite, eu não lembro mesmo. Mas foi um dia comum. A minha tia tava com o namorado dela na garagem, como era de costume. E na casa da minha avó, assim que você chega, a primeira coisa que você faz é entrar ali pela garagem. Passando pela garagem, vai ter uma porta pra você entrar ali no restante da casa. E nessa mesma parede já tem ali a janela do primeiro quarto. Que seguindo ali, você vê um corredor que dá acesso ao quarto, à garagem, à casa. A minha tia e o namorado, eles estavam numa rede que tinha ali na garagem e eles estavam sentados de costas para a janela desse quarto. E nesse quarto estava eu e minha mãe dormindo. Na posição que eles estavam ali de costas para essa janela e de costas para a porta que dava pro corredor. E era aquelas portas que tem duas divisões assim, uma estava aberta e a outra estava fechada. Eles estavam ali namorando, coisa e tal, até que em certo momento o namorado da minha tia olhou em direção a essa porta. E gente, na hora que ele olhou em direção a essa porta, ele viu como se fosse uma mulher, olhando assim, de espreita pra eles. Sabe quando dá pra ver assim metadinha do rosto da pessoa? Tava olhando ali, eles namorarem tranquilamente. Quando essa mulher viu o namorado da minha tia olhando, ela saiu com o rosto e voltou de novo. Nisso, deu pra o namorado da minha tia ver ali mais ou menos o corpo dessa pessoa. Aí ele olhou pra minha tia, viu que minha tia não tava entendendo o que tava acontecendo, não tava vendo a mesma coisa que ele. Aí ele falou que minha mãe tava ali vigiando eles, alguma coisa assim, olhando eles meio de espreita. Nisso ele tava falando, olhando pra cara dela. Quando eles olharam de novo pra porta, não tinha ninguém. Mas a minha tia ficou com aquela pulga atrás da orelha. Falou assim, não, se ela tava olhando, eu vou lá ver se tá tudo bem, vou ver se tá acontecendo alguma coisa. Quando a minha tia chegou no quarto, tava eu e manhinha dormindo, ó, o sono dos deuses. Minha tia voltou, falou pro namorado dela que minha mãe tava dormindo, tava de boa. E pra acalmar ele, ela falou aquelas coisas, né? Tipo, acho que foi impressão sua, você se confundiu com alguma coisa. Mas a minha tia tinha ficado ali com uma sensação meio esquisita. Depois de um tempo, o namorado dela acabou tendo que ir embora e ela tinha que encarar esse medinho, porque ela sabia que tinha alguma coisa ali, sabe? E ela tinha que entrar justamente no quarto que a gente tava dormindo. A próxima história que eu vou contar é sobre a minha avó. E a minha avó, ela tava dormindo tranquilamente, o quarto dela fica depois desse quarto que eu contei pra vocês na primeira história. Então, pra chegar no quarto da minha avó, você tinha que passar o corredor inteiro e andar o corredor todo pra chegar no final do corredor e entrar no quarto dela. E ela tava lá, gente, tranquilamente, sabe aquele soninho gostoso depois do almoço que você tira, que é uma delícia? Então, era isso que minha avó
ela tava fazendo, tava tirando aquela sonequinha. E detalhe, ela estava sozinha em casa. Em certo momento, enquanto ela tava tirando aquela sonequinha dela, ela começou a ouvir um choro meio esquisito, e o choro parecia estar vindo do quarto da minha mãe. E ela achou que era minha mãe que tava chorando. Então ela ficou preocupada, se levantou e foi até o quarto. Quanto mais perto do quarto ela chegava, o choro tava ali, tranquilamente, ela tava ouvindo ainda o choro. Só que quando ela chegou na porta do quarto, o choro simplesmente parou. E quando ela entrou no quarto, não tinha ninguém lá dentro. A outra história também é da minha avó e aconteceu durante o dia. Ela tava ali se preparando pra cozinhar, cortando alguns legumes na pia, até que ela começou a ter uma sensação de que alguma coisa estava se aproximando dela. Mas ela não sabia dizer exatamente o que era, mas parecia muito que era uma pessoa. Então ela estava lá, ela se manteve cortando os legumes e aquela coisa estava se aproximando e ela estava sentindo se aproximar. Até que ela não aguentou e ela virou gritando. E não tinha ninguém chegando atrás dela. Daí o gatinho, ele levantou de onde que ele estava deitado e deitou bem no pé da minha avó. Mas assim, nessa hora ela já tava muito incomodada, ela tava muito assustada e ela não tava mais conseguindo ficar dentro de casa. Ela então resolveu pegar uma cadeira e foi pro lado de fora e ficou lá sentada. Além disso, a minha avó sempre ouvia sussurros no pé do ouvido dela, escutava barulhos estranhos, que não tinha a menor explicação. Teve uma outra vez que eu e a minha mãe, a gente foi dormir na casa da minha avó, porque ela tava sozinha e como a minha avó era idosa, a gente não queria deixar ela dormir sozinha. Dormimos as 3 no quarto da minha avó. Eu e minha avó dormimos na cama dela e minha mãe pegou um colchão, colocou ali no pé da cama pra dormir nesse colchão. Nesse dia, minha mãe tava com uma dificuldade a mais de dormir, então ela acabou demorando mais pra pegar no sono. E ela tava deitada com o colchão encostado na parede e na parede que ficava a porta do quarto. Ela tava ali com o pezinho voltado pra porta e de onde ela tava, a cabeça dela, ela conseguia ver claramente a porta. E foi aí que ela viu, em certo momento, uma pessoa parada na porta, olhando pra ela. E essa pessoa tava encostada ali na lateral da porta, no batente, sabe? Com a cabeça mais voltada pra dentro do quarto. A minha mãe, então, olhou mais de perto, olhou bem pra ver se ela tava vendo mesmo aquilo que ela tava achando que tava vendo. E aí ela comprovou que era alguma coisa muito estranha, parecia ser uma pessoa, então ela, na mesma hora, começou a gritar e acendeu a luz. E quando ela acendeu a luz, não tinha ninguém lá. Não teve jeito, acabou que eu e minha avó também acordamos e minha mãe tava muito assustada, gente. Ela tava muito assustada mesmo. E ela começou a falar pra gente que essa coisa que ela viu parecia ser uma pessoa, mas o rosto era completamente branco. Só que mesmo não tendo ali feições, ela percebia que era uma mulher. A minha mãe, inclusive, disse que no momento ela lembrou de olhar pro relógio e ela viu que eram exatamente 3 da manhã. Desde então, a minha mãe não dorme sozinha na casa da minha avó. Tipo, se os meus avós só que estiverem lá, ela dorme no quarto dos meus avós. Ela não dorme em nenhum outro cômodo sozinha. Eu até consigo dormir sozinha em algum cômodo, algum quarto, mas eu tenho que fechar todas as portas e janelas porque me dá uma sensação de estar mais protegida, sabe? Agora, uma coisa que me intriga muito é que essas histórias sempre parecem estar ligadas com a minha mãe de alguma forma. Ou acontece quando ela tá lá, ou acontece com ela, ou alguém liga o que tá acontecendo a ela. E eu queria saber o que vocês acham disso. Fim da primeira história, depois de muito perrengue que o Vitor tá se estressando com a Mirabel ali. Ai, gente, hoje tá demais. Mirabel tá que tá. Mirabel tá que tá hoje. São várias histórias, né? Um compilado de histórias. Mas eu vou te falar uma coisa. Aqui em casa, a nossa pia fica de costas pra porta, né? De entrada da cozinha. E eu já falei na última live que a gente fez que eu tenho medo de ficar de costas pra porta. Então, gente, às vezes, quando eu tô lavando louça, eu fico com uma sensação de ter alguém atrás de mim. Você já sentiu isso aqui em casa, Vitor? Já, de ficar olhando. De você achar que tem alguém atrás de você. Até porque eu já dei muito susto no Vitor assim. Isso que eu ia falar, né? Eu já, principalmente porque realmente pode ter alguém atrás e é a Cibele. Aí realmente dá medo, gente, né? eu sou insuportável.
eu me aproveito dessa condição. Eu gosto quando eu consigo ver a porta, entendeu? Eu me sinto mais segura quando eu vejo a porta. Apesar de que nessa história teve vários momentos em que tinha uma pessoa olhando de espreita ali na porta. Mas se eu puder ver a porta, eu já fico mais tranquila. Pra mim já é meio caminho andado. Nessa história o que me deu medo foi a hora que você tava falando. Que tinha alguém na espreita, assim, olhando. Porque aí eu já imagino as coisas. O Vitor fica com medo. E a gente, como sempre, tá gravando de noite, né, gente? Então, assim, fica complicado pra gente. Fica complicado, mas fazer o quê? É o momento que tá mais silêncio aqui. E tem outra coisa também nessa história que eu já ouvi falar. Inclusive, a gente falou na live também. Que geralmente não pode dormir. Eu já ouvi falar nisso, o Vitor nunca. De que não pode dormir com o pé voltado para a porta, que traz mal agouro. Mal agouro. Eu não sei falar. Mal agouro. Traz mal agouro. Porque, enfim, coisas ruins podem acontecer e tal. Às vezes tem coisa de energia, não sei. Mas eu achei que o título foi muito pertinente com a história. Uma inquilina indesejada e bisbilhoteira. Fez jus ao nome. Eu achei certíssimo. A próxima história é do Marcelo e ele falou o seguinte: Ei, Cibele e Vitor, me chamo Marcelo e adoro o canal e o podcast. Desejo muito sucesso pra vocês. O que me chamou a atenção, o Vitor já tá rindo porque ele deve saber. O quê? Não. O que me chamou a atenção nessa história é o título. Oi, gostoso. É o título da história. Eu sempre gostei muito de coisas relacionadas ao terror, mesmo eu tendo muito medo. Foi quando eu tinha 18 anos de idade, eu acabei me deparando com um vídeo que falava sobre paralisia do sono. Eu fiquei morrendo de medo. Mas eu assisti até o final. E no final das contas, eu achei bem legal. Nessa época eu dividia quarto com meu irmão. Cada cama ficava em uma parede, de modo que a gente conseguia ver, os dois conseguíamos ver a porta do quarto, que sempre dormia aberta. E a pouca luz que entrava dentro do quarto era a luz que vinha do poste da rua. Ou seja, era escuro, mas mesmo quando tava muito escuro, dava pra enxergar dentro do quarto. Nessa noite eu tava dormindo de lado, então de onde eu tava, eu conseguia ver perfeitamente a porta. E foi nesse momento que eu vi uma coisa aterrorizante. Eu vi uma figura que tinha a forma de um homem, e era uma figura toda escura, como se fosse uma sombra mesmo. E mesmo com a iluminação que vinha do poste, que tava pegando ali onde ele continuava como uma sombra, completamente escuro. E essa forma tava olhando diretamente pra mim. Conta e depois ri. Eu não tô conseguindo. Respira. Eu tive que ler antes. Meu Deus. Ai, vamos lá. O que se destaca... Ai, meu Deus do céu. O que se destacava nessa figura eram os olhos e o sorriso, que eram completamente brancos. Você não tem nada de engraçado nisso. O que vem depois que é... Então fala até essa parte. Ele permaneceu lá, naquela posição, até que falou. Ai, meu Deus. Ele permaneceu lá, naquela posição, até que ele soltou um oi gostoso. Eu tentava me mexer, gritar, mas não adiantava, eu não conseguia. Imediatamente o meu corpo congelou e eu entrei em pânico. Mas de repente essa criatura sumiu e eu finalmente consegui me mexer. No dia seguinte eu tava com medo de dormir de novo e acabar passando pela mesma situação. Então eu acabei resolvendo. Eu pensei assim, se eu não ver, não vou ficar com medo, não vai acontecer. Se os olhos não veem, o coração não sente. Então o que eu fiz? Nessa noite eu dormi virada pra parede, com um travesseiro na minha cara. Quando eu tava dormindo, eu senti um peso enorme em cima de mim. E um peso tão grande que eu não conseguia nem me mexer e eu mal conseguia respirar. Eu não conseguia me mexer e eu só conseguia repetir assim na minha cabeça: isso não é real, isso não é real, isso não é real. E aos poucos tudo foi voltando ao normal. E desde então eu
não durmo mais no escuro, porque eu fiquei com muito medo de escuro depois disso. Gente, fim da... Já não sei mais que história que a gente tá... Segunda. Gente, sério, foi o História dos Inscritos mais difícil de gravar da história desse canal. A Bruta tá em 42 minutos. Geralmente a Bruta tá em, sei lá, na segunda história, 20 minutos, meia hora no máximo. Eu perdi muito tempo rindo. Porque geralmente eu leio as histórias antes, sabe? E logo esse eu resolvi não ler as histórias antes. Aí eu tive crise de riso. Amigo. O que pode ser? Amigo. Teve uma hora que o Vitor, pra tentar me parar, pra eu não rir, ele falou assim: Sibeli, pode não ser um fantasma, pode ser um tarado. A porra, Vitor, piora muito a situação. Alguém espiando ele. Ou então ele tava sonhando. Ai, meu Deus. Por que, gente? Eu o quê? Eu leio a história quando eu tô contando pra vocês. Eu leio e eu conto nas minhas palavras. Tipo, pra ficar natural, sabe? Então, eu li. Na hora que eu li, que a criatura tava lá parada e soltou um oi gostoso, eu perdi as estribeiras. Eu não consigo nem falar. É paralisia do sono, amigo. É isso, a paralisia do sono. Eu espero que você não tenha. Mas assim, você recebeu um elogio do outro mundo, né? Na pior das hipóteses. Gostoso. Oi, gostoso. Ai, gente, incrível. Mas assim, foi muito difícil de gravar. Mas eu tive que ficar mentalizando. Esse é um canal de terror. Esse é um canal de terror. A próxima história é da queridíssima Joana. E ela falou assim: oi, Sibeli. Oi, Vitor. Eu adoro que todo mundo fala oi pros dois. Primeiramente, o canal de vocês é maravilhoso. Para, menina, para! E fiquei feliz de saber que as lendas são de Juiz de Fora, que nem eu. Eu adoro descobrir que vocês são de Juiz de Fora, tá? Ela que é a fotógrafa. A fotógrafa. Está chique. Eu tenho 2 causos pra contar, sendo que o segundo, eu marquei a Sibeli no Twitter. Aparentemente eu sou uma péssima pessoa porque eu não vi no Twitter. Perdão, mas está aqui. A primeira história é de um sonho que eu tive em 2020 com uma tia minha que morreu em 2015. Nesse sonho, eu encontrava minha tia num lugar que estava muito lotado, muito movimentado. Tipo uma rodoviária, um aeroporto, e eu ficava muito confusa. Assim que a minha tia me encontrava, ela falava que era pra eu ficar tranquila, porque ia acontecer alguma coisa que ia preocupar muito a minha mãe e minha avó. Mas que era pra gente ficar tranquila, que ia ficar tudo bem e era pra gente não sentir medo. Nessa mesma época, uma irmã minha, que é uma irmã de consideração, uma prima, mas a gente é muito próxima, a gente se considera irmã, ela também teve um sonho com a minha tia. E era um sonho bem parecido, assim, ela tinha falado as mesmas coisas, basicamente. E, gente, depois de um tempo, a minha avó acabou tendo um AVC. Realmente, a gente ficou muito preocupado, mas, felizmente, ela ficou bem depois disso, sabe? Bem, a outra história que eu tenho pra contar é mais curtinha, mas é porque eu tenho uma cunhada, ela tem 15 anos e, como a gente sabe, a Gen Z, a geração Z, adora tirar umas fotos conceituais, meio borradas. No dia que isso aconteceu, tava eu, meu marido e ela no carro. O meu marido e eu estávamos na frente e ela tava sozinha no banco de trás. Até que em certo momento ela resolveu tirar uma foto da avenida. E aí, gente, no meio da foto simplesmente apareceu uma mão. Ela jurou que não era a mão dela, até porque nem tinha como a mão dela ficar naquela posição. Fim dos causos da Joana. E eu acho que eu me lembro dessa história. Tem um tempinho já que você mandou no Twitter. Eu acho que você até me mostrou a foto, Joana. Vou caçar, se eu encontrar a foto no Twitter. Se minha memória não estiver falhando, eu vou mandar pro Vitor botar aqui no vídeo. Parece que é bem comum, né, essa coisa de parentes acabarem voltando em sonho, essas coisas acontecerem. E fico feliz que sua avózinha esteja bem. E, querendo ou não, a gente fica preocupada, né? Mesmo sabendo que, teve um sonho, que minha tia avisou. Mas não adianta, a preocupação vem mesmo assim. E foto, gente. Eu tô pra procurar uma foto minha que tem uma coisa muito esquisita também, mas eu não encontro essa foto, que eu tava sozinha em casa, mas aí tinha alguém passando atrás de mim. E foto, eu acho também que tem muita questão da exposição da luz, que nem teve uma foto que o Vitor ficou com muito medo nesse vídeo que a gente analisou, mas que provavelmente foi uma coisa que a menina mexeu, sabe? Aí ficou parecendo, porque
tem essas coisas em foto. Então, foto é uma coisa que não me assusta tanto, apesar de que, se acontecer comigo, eu vou ficar assustada. Mas não me assusta tanto porque eu sei que qualquer mudancinha de luz pode acontecer alguma coisa, uma mexidinha na câmera pode confundir a gente, sabe? Fora as que não são manipuladas, né? Fora as que não são manipuladas. As que são manipuladas. Aí a gente entrega pra Deus. Mas nesse caso da Joana, parece que não foi, né? Que foi a cunhada dela que tirou a foto. Sim, e principalmente, não sei se era foto antiga, mas foto antiga era assim. Certeza que ia ter um olho vermelho, ou uma coisinha ali, um vultinho, porque... Foto analógica, né? Foto analógica, porque a qualidade não era tão boa assim. Mas pelo que eu entendi, ela é novinha, tipo Gen Z, sabe? Então acho que deve ser câmera de celular, alguma coisa assim. Deve. Vamos então pra última história. E se você já mandou a sua história, pode ficar tranquilo que ela vai aparecer por aqui em algum momento. Agora, se você ainda não mandou e tem aquela história cabulosa, seja de fantasma ou seja da vida real, manda pra gente no contatonaterradomedo@gmail.com. Que a gente vai contar todas as histórias que vocês mandam pra gente, que a gente adora. A próxima história é do Abner, ele tá sempre aqui comentando também. Ele disse: Oi, Cibs, amo seu conteúdo, sou fã do seu trabalho. Vi seu vídeo sobre a paralisia do sono e preciso contar a minha experiência que envolveu isso e um possível doppelganger da minha mãe. Já juntou ali dois elementos que gosto muito assim, de ouvir histórias, né, gente? Porque eu não gosto de paralisia do sono comigo e nem gostaria de ver um doppelganger meu, mas são tipos de histórias que eu gosto de ouvir. Vamos lá. Mês passado, os meus pais tiveram um compromisso meio urgente, assim, e eu tive que ficar sozinha em casa. Eu aproveitei, então, pra estudar, né, fazer ali meus exercícios EAD, porque eu já tinha arrumado a casa toda. Detalhe, na minha casa, à noite, a gente só deixa a luz da cozinha acesa. O resto da casa, a gente deixa toda apagada. Aí eu sentei no sofá, fiquei ali paradinha enquanto eu tava assistindo a minha aula EAD, e eu vi como se fosse a minha mãe indo em direção à cozinha, mas a forma que ela tava andando era meio estranha. Eu falei com ela, ela me respondeu alguma coisa, só que eu não consegui entender muito bem o que ela falou, porque foi de uma forma muito embolada. Então, eu só ignorei e voltei ali a assistir minha aula. Aí, ainda enquanto eu tava ali fazendo minhas atividades, eu perguntei pra ela onde estava meu pai, porque eles tinham saído juntos e eles iam chegar juntos também. Só que ela não me respondeu. Aí ficou um silêncio na casa, o que é estranho, porque quando a minha mãe chega, é aquela barulheira, ela vai acendendo todas as luzes da casa, vai fazendo barulho, começa a falar comigo, mas estranhamente tava tudo um silêncio. Eu chamei ela mais algumas vezes pra ver se ela me respondia, e aí eu resolvi levantar, gente, porque ela não tava me respondendo. Levantei e fui lá procurar ela pela casa. E ela não estava em lugar nenhum da casa. Nessa hora, nem preciso falar que quem tem medo. E nesse momento, fiquei com um trancado que não passava nem Wi-Fi. E fiquei assim durante um tempo, mas vou te falar que depois eu voltei ao normal. Fiquei mais tranquila. Depois de 1 hora, mais ou menos, os dois chegaram. De verdade, dessa vez. E eu vou te falar, eu não tava sonhando. Não tava sonhando mesmo, porque a minha aula no EAD tava rolando tranquilamente, normalmente, e minha atividade que eu tava fazendo, tava tudo digitadinha, normal, tava ok. Agora vem a parte que me deixou ali com mais medo e mais preocupada também. Agora vem a parte que me deixou ali com mais medo e me deixou bastante preocupada também. Não tem muito tempo, a minha tia veio passar umas semanas aqui em casa e certa noite eu tive paralisia do sono. O que, sinceramente, eu já tô acostumada, acontece com frequência, então eu só fico naquela posição de tentar voltar ao normal, coisa e tal. Só que tudo ficou muito mais estranho quando o doppelganger da minha mãe tava parado na porta me olhando. Nisso eu fiquei desesperada e aí ela começou a se aproximar da minha cama. E quanto mais ela se aproximava, mais eu me debatia. Até que em certo momento ela parou ali do lado da minha cama e ficou me observando enquanto eu me debatia. Parecia que ela tava tentando me falar alguma coisa. Mas eu não vou mentir pra você, eu não tava nem um pouco interessada em saber, tá? Eu só queria sair daquela situação. Então eu comecei a puxar ar pra respirar mais fundo, pra eu conseguir chamar a minha mãe de verdade. Só que o que aconteceu foi que, na verdade, eu acordei a casa inteira, por conta do escândalo que eu fiz. E até hoje, eu não sei se essa criatura apareceu pra mim 2 vezes porque queria me falar alguma coisa, mas
que ela não apareça mais, porque eu não tô interessada em saber nada que venha dela. Fim da última história. Gente, doppelganger é um negócio que eu tenho muito medo de ver, tá? De qualquer pessoa. Tenho bastante medo. E até porque dizem que quando você vê, por exemplo, o seu próprio doppelganger, quando você vê, quer dizer que a morte está próxima. Então, assim, eu acho que nesse caso da história não se aplica, porque não foi a sua mãe que viu ela mesma, né? Mas, por exemplo, se eu me visse, sabe? Queria dizer que a morte estava próxima. Então, assim, tem um cagaço com o doppelganger, gente. Ai, gente, vão dormir. Vão dormir, né? Vão dormir. E paralisia do sono é tanta história que tem, gente. É tanta história. Porque realmente, infelizmente, é uma coisa muito comum. E eu acredito que principalmente nessa segunda vez, eu acho que você ficou um pouco impressionado com essa coisa que você ouviu ou achou que viu quando seus pais estavam fora de casa. Então eu acho que a sua mente projetou isso de novo, sabe? Porque é uma coisa que te deixou apavorado. Mesmo você depois tendo esquecido e tudo ficou de boa, seus pais chegaram e tal, é uma coisa que te impressionou. Então isso deve ter ficado no seu subconsciente e aí engatilhou no meio de uma paralisia do sono, sabe? Eu super acredito nisso. Aproveita que você tá aqui na Terra do Medo e continue na Terra do Medo. Eu vou deixar aqui 2 vídeos pra vocês continuarem maratonando aqui os vídeos do canal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau. Oi, gostoso.